Olá, seja novamente muito bem-vindo. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Raciocínio Sagaz. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Se você curte conteúdos bíblicos, conteúdos históricos, por favor, se inscreva e compartilhe essas informações. No vídeo de hoje vamos responder a seguinte pergunta: quando será que o Espírito Santo ele se tornou uma pessoa? E como é que essa concepção ela foi introduzida no cristianismo apóstata? Então essas perguntas e outras serão respondidas no decorrer desse vídeo. Se você então gosta do conteúdo, por favor, acompanhe comigo. Conforme sabemos, tanto os judeus primitivos e até nos nossos dias, eles jamais entenderam que o Espírito Santo ele seja uma pessoa, principalmente em co-igualdade com Deus Todo-Poderoso. Temos como base isso tanto as Escrituras Sagradas como também a própria história. Conforme alguns de vocês devem estar acompanhando, fizemos recentemente uma repostagem de alguns vídeos onde também consideramos os escritos dos pais da igreja antes de Nicéia, onde demonstraram também, assim como os primeiros cristãos, que o Espírito Santo, ou a Trindade em si, de fato, não era ensinada então nos primeiros séculos do cristianismo. Os pais da igreja, eles eram subordinacionistas. Então vemos que a doutrina da Trindade foi algo muito posterior, então, tanto ao judaísmo, como também ao cristianismo dos 3 primeiros séculos. Com base nisso, então, surgem algumas perguntas. Por exemplo, se tanto as escrituras sagradas como a história mostra que a igreja primitiva ela não acreditava em uma trindade, uma tríade de deuses, muito menos que o Espírito Santo fosse uma pessoa também, com a igualdade tanto com o Pai como o Filho, como será que essa ideia ou essa teologia ela foi introduzida na igreja? Conforme vimos, os pais da igreja, antes de Nicéia, eles eram subordinacionistas. Eles não acreditavam na doutrina atual da grande maioria das igrejas ortodoxas. Mas, dentro de um conceito filosófico, da qual alguns desses homens vieram, algumas ideias foram então usadas para pavimentar o caminho que mais tarde se tornaria então a doutrina da Trindade e, consequentemente, a concepção do Espírito Santo como sendo uma pessoa. E um dos homens que podemos trazer atenção aqui é Tertuliano de Cartago. Embora Tertuliano ele fosse subordinacionista, vou deixar esses vídeos, inclusive, na descrição então deste vídeo, para que vocês possam analisar mais a fundo a respeito de Tertuliano e outros pais da igreja. Para Tertuliano, houve uma época até mesmo que o Logos, Jesus, ele não existia. Ou seja, só isso já acaba com a doutrina atual da Trindade. Tertuliano, ele tinha em mente que Deus ele era uma pessoa, Jesus, embora sendo criado, gerado pelo Pai, ele também era um ser distinto, e o Espírito Santo também era um ser distinto tanto do Pai como do Filho. Ou seja, havia 3 seres. Mas da onde será que Tertuliano ele pegou essa ideia? A partir do 2º século em diante, muitos movimentos que se denominavam cristãos passou a existir. Ou seja, o cristianismo não era um movimento único. Havia um ramo principal e começou a ter diversos outros tipos de cristianismo com uma teologia diferenciada de cada um. Por exemplo, podemos comentar aqui um movimento conhecido como montanismo, que foi então fundado por Montano, um cristão ali por volta do ano de 156 a 172 da Era Comum. Essa comunidade do montanismo, ela se espalhou ali na Ásia Menor, na Roma e também no norte da África. Eusébio de Cesareia, lá em Eclesiastes, no seu livro 5, capítulo 14 e 16, traz atenção que era uma heresia da Frígia, visto que esse movimento começou então nesta região. Tertuliano,
ele começou a se associar com esse movimento cristão do montanismo e começou a postular ideias, agregando então ao que ele já entendia como sendo o cristianismo dentro do ramo principal. E dali que ele trouxe a atenção que, para ele, Tertuliano, o Espírito Santo, ou Paracletos, era uma pessoa. Mas por que será, ou por que Tertuliano ele entendia que o Espírito Santo era uma pessoa? Montano, ele se autodenominava como sendo um profeta inspirado. E ele se considerava a própria reencarnação do Paracletos, ou seja, a própria reencarnação do Espírito Santo aqui na Terra. Veja na sua tela, conforme você já pode acompanhar conosco, o que a obra Uma História do Desenvolvimento da Doutrina, o surgimento da tradição católica, então o volume 1, na edição de 2014, ele traz atenção para nós o seguinte. A ideia de Montano como sendo o Espírito Santo ficou tão vívida em certas regiões que uma inscrição descoberta na Numídia registra: Flávio, antepassado da família, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Montano, o que ele prometeu, realizou. Então, conforme vimos aqui, esse documento, ele traz a atenção que Montano, sendo o próprio Paracletos, a reencarnação do Paracletos, se tornou então uma pessoa. E essa ideia foi tão forte que isso se espalhou então por toda uma região lá no primeiro século. Montano, então, sendo adepto desse movimento taxado como sendo cristão, ele entendeu então que, de fato, Montano fosse a reencarnação do Paracletos e começou então a divulgar esse tipo de teologia, tentando adaptar esse ensino dentro do ramo principal do cristianismo, que ele achava um tanto liberal. Por isso que mais tarde Montano definitivamente, ou melhor, Tertuliano definitivamente abandonou o ramo principal da igreja primitiva e se tornou montanista. Alguns historiadores alegam que ele até mesmo depois abandonou o montanismo e formou o seu próprio movimento cristão. Mas as ideias de Tertuliano e de outros pais da igreja acabaram então trazendo então esse movimento, embora bem devagar e distante do que de fato a Trindade hoje é, mas serviu de base para que ideias futuramente elas surgissem dentro da igreja. Além da influência de alguns pais da igreja dentro de um conceito filosófico e até herético de alguns movimentos taxados como cristãos no primeiro século, houve também a influência da filosofia platônica dentro então dos primeiros estágios do cristianismo. Tenho comigo aqui Deus é uma Trindade, uma obra bastante interessante, não é uma obra da Associação Torre de Vigia, e ela aborda de uma maneira histórica e acadêmica a respeito desse assunto. Debaixo então aqui do tópico, a influência da filosofia grega na doutrina da Trindade. Aqui traz atenção alguns materiais para nós que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na obra de Charles Bigg, Cristãos Platônicos de Alexandria, em inglês, na página 246, traz atenção assim, a respeito do filósofo grego Platão. Ele acrescentou e ditava uma ideia tríade divina de Deus, as ideias e o espírito do mundo. Então Platão ele ensinava uma tríade. Essa tríade ela constituía de Deus, as ideias e o espírito do mundo. O autor ele traz atenção assim, embora ele em nenhum lugar tenha explicado ou harmonizado tal tríade, mas Platão ele teve então essa concepção, essa tríade então, de ideias, de Deus e do espírito do mundo. Depois, o mesmo autor ele traz atenção assim para nós. Os pensadores gregos posteriores requentaram os conceitos de Platão que se referiam a 3 substâncias. Talvez você já escutou essa expressão substância. O Deus Supremo, o único, da qual veio a mente, ou o pensamento, mais tarde se tornando então o Logos, e o espírito, ou alma. Em seu conceito, todos eram diferentes
substâncias ou aspectos divinos do mesmo Deus. Então veja aqui que os alunos ou os adeptos das ideias de Platão, eles tinham então a ideia de substância, de um único Deus, e deste único Deus vinha então a mente ou pensamento, espírito ou alma. E eles acabavam sendo um só dentro de uma única substância. Aspectos divinos diferentes, mas de uma única substância, um único ser. Ou seja, 3 em 1. Então esse era um pensamento filosófico da época. Depois os estudiosos da Bíblia, John McClintock e James Strong, eles explicam o seguinte na sua obra A Enciclopédia da Literatura Bíblica, Teológica e Eclesiástica, no volume 10, debaixo do verbete Trindade, na página 553, diz assim: no final do primeiro século e durante o segundo, muitos homens instruídos vieram do judaísmo helenístico e do paganismo para o cristianismo. Eles trouxeram com eles para as escolas de teologia cristã suas ideias platônicas e fraseologia. Então, tanto os judeus helenísticos, ou seja, aqueles judeus que tinham uma afeição, das ideias gregas, incluindo as ideias filosóficas, como também os próprios pagãos, já um conceito filosófico já de berço, por assim dizer. Quando eles se tornaram cristãos, se converteram ao cristianismo, eles trouxeram também essas ideias para dentro da igreja. De uma certa forma, tentando então defender o cristianismo ou explicar o cristianismo para outras nações, eles usavam alguma ideia similar para que outros povos pudessem entender ou assimilar um pouco mais a aceitação desse cristianismo. Depois, na obra de Hubert Gending, nos concílios ecumênicos da Igreja Católica, num esboço histórico, na página 28, ele traz atenção assim a respeito desse assunto. A escola catequética de Alexandria, que reverenciou tanto Clemente de Alexandria e Orígenes como os maiores teólogos da Igreja grega, como seus dirigentes, aplicou o método alegórico para a explicação das Escrituras. Seu pensamento foi influenciado por Platão, e seu ponto forte foi as especulações teológicas pagãs. Atanásio e os 3 capadócios, os homens cujas opiniões trinitárias foram adotadas pela Igreja Católica nos concílios de Nicéia e Constantinopla, tinham sido incluídas entre os seus membros. Então mostra que haveria então essa escola em Alexandria, cujos alguns pais já eram conhecidos, como por exemplo Clemente e Orígenes. Orígenes ele tinha ideia que o Espírito Santo também era uma pessoa, mas da onde que ele tirou essa ideia, Assim como Tertuliano, ele tirou essas ideias de grupos que eram considerados heréticos pela própria igreja, como sendo Paracletos, sendo uma pessoa, assim como Logos e também o Deus Todo-Poderoso. E agregando aqui, então, esse pensamento filosófico de origem, então, platônica. A obra também da Nova Enciclopédia de Stephen Hayward, de Conhecimento Religioso, no volume 9, página 91, fala assim para nós: as doutrinas do Logos, ou seja, do Verbo, eram uma designação para Cristo, em João 1. E da Trindade receberam a sua forma a partir dos padres gregos, que foram muito influenciados, direta ou indiretamente, pela filosofia platônica, que erros e corrupções penetraram na igreja a partir desta fonte, não pode ser negada. Também no livro Como os antigos deuses trinitários influenciaram a aprovação da Trindade, na página 22, traz assim para nós: se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O deísmo puro, a religião básica neste contexto dos primeiros cristãos, foi mudado pela Igreja de Roma para o incompreensível dogma da Trindade.
Muitos dos dogmas pagãos, inventados pelos egípcios e idealizados por Platão, foram conservados como sendo dignos de crença. Então essa obra ela traz atenção que a ideia da trindade, substância, a mente ou pensamento platônico, ele foi introduzido ali na questão do verbo, o logos, em João. Eram duas concepções totalmente distintas, mas que eles conseguiram adaptar num pensamento platônico, que já havia uma tríade de um pensamento alegórico. Então ajudou a desenvolver aos poucos esse conceito da trindade dentro do seio da igreja. Além da influência, então, de alguns padres antigos, como também a influência da filosofia platônica e seus adeptos, as religiões antigas elas contribuíram para a introdução de um Deus trino dentro do cristianismo apóstata. Então aqui, debaixo então, do tópico como os antigos deuses trinitários influenciaram a aprovação da trindade, ele traz atenção a como é que era a teologia de algumas nações antigas da época. Por exemplo, a historiadora Mary Sinclair, ela traz atenção no seu livro Antigas Verdades sobre uma Nova Luz. Ela fala assim para nós: geralmente, embora erroneamente, se supõe que a doutrina da Trindade é de origem cristã. Quase todas as nações da antiguidade possuíam uma doutrina similar. Então não é algo que passou a ser analisado dentro do seio da igreja. Isso já existia milhares de anos antes do cristianismo. Também temos o testemunho do próprio São Jerônimo, então um personagem bastante conhecido na história e principalmente na Igreja Católica. Jerônimo, ele atesta da seguinte forma: todas as nações antigas acreditavam na Trindade. Então aqui na mesma obra, na página 382. Agora temos algumas localidades que tinham essas tríades de deuses e podemos compartilhar aqui então com vocês. Por exemplo, na Suméria, traz atenção para nós a enciclopédia Lauresi da mitologia. Diz assim para nós: o universo foi dividido em 3 regiões, cada uma das quais tornou-se o domínio de um deus. Anu regia o céu, a terra foi dada a Enlil, e Ea se tornou o governante das águas. Juntos, eles constituíam a tríade dos grandes deuses. Então eles se tornavam como a tríade de grandes deuses. Na cidade de Babilônia, o historiador Thomas Dennis Rock, A Mulher Mística e as Cidades das Nações, a sua obra, na página 22 e 23, fala assim para nós: os antigos babilônios reconheceram a doutrina de uma trindade, ou 3 pessoas em um Deus, como aparece em um Deus composto de 3 cabeças, que fazem parte de sua mitologia. E o uso do triângulo, talvez vocês já ouviram esse desenho, equilátero também como o emblema da trindade, como unidade. Esse triângulo ele é até usado aí para poder ajudar a tentar explicar a trindade dentro do seio do cristianismo apóstata. Agora aqui na Índia, que é uma religião que subsiste até hoje, bem mais antiga que o cristianismo, traz assim para nós. Embaixo então da mesma obra então de Mary Sinclair, que é na página 382, 383, diz assim para nós: os Purunas, uma das Bíblias hindus de mais de 3.000 anos atrás, contém a seguinte passagem: ó 3 senhores, sabes que eu conheço um só Deus. Dize-me, portanto, qual de vós sois a verdadeira divindade, para que eu possa recorrer somente a ele em minhas adorações. Os 3 deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, tornando-se manifesto a ele, responderam: aprendei, ó devoto, que não há distinção real entre nós. O que lhe surge é somente a semelhança.
O único ser aparece sob 3 formas pelos atos da criação: perseverança e destruição, mas ele é um só. Por isso, o triângulo foi adotado por todas as nações antigas como símbolo da divindade. Os 3 foi considerado entre todas as nações pagãs como o principal dos números místicos, como, por exemplo, Aristóteles observou, contém então entre si um começo, um meio e um fim. Por isso, achamos que ele designa alguns dos atributos de quase todos os deuses pagãos. Então veja só a similaridade, né? Que coincidência. Os 3 são um, e eles são iguais em todos os sentidos, não há uma distinção entre eles. Na Grécia, de acordo com o historiador Arthur Wilgel, paganismo, o nosso cristianismo, na página 197 em diante, diz assim para nós. No século IV, Aristóteles escreveu: todas as coisas são 3, e 3 vezes é tudo. E vamos usar esse número na adoração dos deuses, pois como dizem os pitagóricos, tudo e todas as coisas são limitadas por 3. O fim, o meio e o início. Tem este número em tudo. Este compõe o número da Trindade. E existem outras tríades de deuses em outras regiões, né? Traz assim para nós, por exemplo, na obra de Thomas Maurice, na História do Hinduísmo, volume 2, página 171, fala assim para nós. Muitas outras áreas tinham suas próprias trindades divinas. Na Grécia eram Zeus, Poseidon e Adonis. Os fenícios adoravam Ulamos, Holossurus e Iliu. Em Roma adorava Júpiter, Netuno e Plutão. Nas nações germânicas eram chamados de Odin, Thor e Frico. Sobre os celtas, uma fonte diz: as divindades pagãs antigas dos irlandeses pagãos, Criosson, Biocena e Seva, não sem dúvida o Krishna, Vishnu e também o Brahma, ou seja, era uma adaptação das divindades hindu. Então os celtas também tinham essa concepção de deuses trinos. E também na religião egípcia. Traz assim atenção para nós aqui a obra. Os antigos egípcios, cuja influência sobre o pensamento religioso primitivo era profunda e geralmente organizavam seus deuses e deusas em tríades. Havia a trindade então de Osíris, Is e Horus, a trindade de Amen, Muti e Kinzu, e a trindade de Khnum, Satis e Anukins, e assim por diante. Então havia até mais de uma tríade de deuses na região egípcia. Obviamente, então, dentro de uma filosofia grega, dentro da influência de alguns padres e também dentro de concepções que haviam nas religiões em volta, religiões pagãs, religiões até que foi dito para que o povo judeu não tivesse associação com o seu tipo de adoração, era algo abominável para Jeová. Então essa influência, aos poucos, foi sendo enxertada dentro do cristianismo, tal como então a influência dos gregos e os judeus helenísticos, e também dentro da Igreja de Roma, pelo qual também Roma ela tinha um conceito tríade de deuses pagãos. Por ora nós temos aqui uma influência externa, mas como isso passou a ser introduzido? Muitos, de maneira errônea, acham que no Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano de 325 da Era Comum, ali foi definido então o conceito da trindade dentro do cristianismo. Mas não foi isso que aconteceu. Ali o que foi discutido foi a divindade de Jesus em comparação com a divindade do Pai. Então ali foi definido que Jesus e o Pai, o Deus Todo-Poderoso, eles eram quase iguais em todos os sentidos. Diferente então da teologia proposta por Ário, que ele traz atenção que Jesus ele foi criado pelo Pai. Houve uma época que ele não existiu e passou a existir, que a propósito, esse conceito, isoladamente, ele é bíblico. Mas os arianos, então, eles não foram bem-sucedidos na sua defesa e Jesus ele passou a ser igual com o Pai.
Posteriormente, começou então a surgir dúvidas com respeito à divindade do Espírito Santo. E isso passou a criar um corpo, dificuldades dentro da igreja, a partir do ano 360 da Era Comum, quando alguns grupos de cristãos, conhecidos como trópicos, que eram seguidores de Serapião, ali na região de Tamuz, Delta, perto do Nilo, e também os cristãos da região da Macedônia. Eles começaram a levantar essa questão que o Espírito Santo, embora ele fosse uma pessoa, ele não era qual igual ao Pai. Ele tinha sido criado. Na verdade, até mesmo o arianismo, ele tinha essa concepção, que o Espírito Santo tinha sido criado por Jesus. Então ele era inferior, né, tanto ao Pai como a Cristo. Isso então começou a fomentar a divisão dentro da igreja. Por conta disso, em 381 foi formado o Concílio de Constantinopla, aonde novamente, assim como no Concílio de Nicéia de 325, que foi então organizado e dirigido por um rei pagão, um imperador pagão, Constantino, ou seja, cristianizado, né? Ele tinha se convertido ao cristianismo, ou seja, ele não entendia nada das escrituras sagradas, ele estava ali para tomar uma decisão importantíssima dentro da igreja. O mesmo aconteceu em 381, quando Teodósio, agora como sendo imperador, ele também, né, cristianizado, não entendendo patalúfias de Bíblia, foi ali para poder tomar uma decisão de um assunto tão importante dentro da igreja. E obviamente, esses imperadores, como tendo o berço pagão de divindades diversas, inclusive divindade trina, foi então trazida a atenção que o Espírito Santo, eles eram igual, os três aspectos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles eram quase iguais em todos os sentidos, formando uma tríade cristã. E visto que eles têm uma formação pagã e todo esse histórico que nós mostramos aqui, isso obviamente seria óbvio para a igreja, sem problema nenhum, para poder abraçar todo o tipo de pessoa que era então pagão para esse cristianismo de fachada, ou seja, o cristianismo totalmente corrompido. Só que, será que de fato todo esse desenrolar teológico que demorou então centenas de anos após a morte dos apóstolos e milhares de anos após o monoteísta bíblico judaico, será que isso trouxe uma união para o seio da cristandade? Muito pelo contrário. Apesar de eles de fato então colocarem ali o credo de Atanásio como sendo então uma doutrina central da igreja, da cristandade, houve diversos cismas devido a isso. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela acredita que o Espírito Santo ela provém tanto do Pai como do Filho. Já as igrejas ortodoxas católicas, elas acreditam que o Espírito Santo ela só provém do Pai. Com base nisso, as igrejas nestorianas ou as igrejas do Oriente acabaram dividindo por conta que esse ensino trouxe outras complicações com base em outras doutrinas, como as hipóteses com respeito se Maria era a mãe do Filho de Deus ou a mãe de Deus, acabou tendo esse cisma. Em contrapartida também as igrejas católicas cóptas na região da África e do Egito também se desvincularam das igrejas. Então essa lenda que traz atenção que a igreja católica, diferente das igrejas do protestantismo, ela é única, só existe uma igreja católica no mundo todinha, com um só pensamento, isso não passa de uma lenda. Conforme eu também tenho esse vídeo, vou deixar no link da descrição, a igreja católica ela é tão diversa como a igreja do protestante. Igrejas ortodoxas, igreja copta, nestoriana, as igrejas da Armênia, todas elas com 2000 anos de história, todas elas dizendo que tem a tradição apostólica, que foram fundadas pelos apóstolos, e houve essa divergência porque até hoje, em vários aspectos, elas não conseguiram se unir, apesar do Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, Concílio da Calcedônia, Concílio de Éfeso e assim por diante. Ou seja, essa teologia inventada e emprestada do paganismo simplesmente trouxe mais divisão no cristianismo apóstata, trazendo ainda mais confusão a respeito tanto do Espírito Santo de Deus
que é o poder de Jeová, a força ativa dele, isso é bíblico e histórico, como também em diversas outras doutrinas que, infelizmente, Babilônia Grande ela prega no mundo inteiro. Mais uma vez, quero agradecer por assistir esse vídeo até o final. Se gostou, por favor, compartilhe essas informações, se inscreva, dê o seu like, comente. Até mais, fique com Deus e tchau.